Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um reporte para vocês com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta quinta-feira, né, pós-vitória do Mengão. Primeiro jogo das oitavas da Copa Conmebol Libertadores, vencendo o Internacional, casa cheia no Maracanã, mais de 60 mil presentes, batendo mais um recorde de arrecadação para o Mengão. Scott no canal da ESPN Brasil, Equipe F. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, vovozinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Felipe precisa encontrar logo essa solução para o Flamengo jogar o primeiro tempo e o segundo tempo cair. Não, você não. Você tem outros times, né? Luiz, Felipe, eu tenho outras soluções para ter que encontrar. Você é mais conhecido como o filho da Marilena. Mas assim, acho que o Felipe precisa encontrar uma solução. No primeiro tempo, o Flamengo tem ultimamente, vem jogando muito bem. Primeiro tempo, não dá espaço para o time adversário, não consegue matar o jogo e no segundo tempo cai bastante. Com a capacidade que tem os jogadores, com a quantidade de bons jogadores que ele tem no banco, talvez ele tenha que mexer um pouco mais cedo, não deixar o time cair tanto assim, porque contra o Internacional, primeiro tempo teve a oportunidade de matar o jogo, não matou, e no segundo o Inter encarou o Flamengo de novo. Vamos fazer o seguinte, vai ser assunto esse duelo Flamengo e Internacional, assim como essa primeira perna de oitavas de final na Libertadores para o Palmeiras, para o Botafogo, o Galo na Sul-Americana, o Verdão, mas agora é hora do duelo entre o rubro-negro e o colorado. O Zinho estava no Maracanã, o Zé acompanhou, também estava por aqui, então vamos debater como foi esse 1-0 de Flamengo e Inter. Ô Zinho, eu fiz o Sport Center 4, que é justamente aquele que já tem as entrevistas e tudo mais, então eu ouvi muito o que disseram os personagens. E é engraçado, porque ninguém falou besteira, todo mundo falou a verdade. Então, assim, o Felipe Luiz, primeiro tempo foi muito bom, o segundo o Inter acertou a marcação. Aí, o Flamengo dizendo 1-0, podia ser mais? Podia, mas 1-0 é uma vantagem, não dá para desprezar 1-0. E, ao mesmo tempo, o Inter, voltamos só com 1-0. Então, assim, era um discurso que via o lado meio o copo meio vazio, mas todo mundo tentando se escorar no copo meio cheio. Pra você, esse copo meio cheio é mais pra quem, Zinho? Olha, eu acho que todos têm razão. Os objetivos, se não foram... o Flamengo ganhar de 2-3-0 seria muito melhor? Sim. O Inter conseguir pelo menos empatar seria melhor? Sim. Mas o jogo ficou bem aberto. Bem aberto, qualquer um pode classificar, porque a gente viu dois tempos distintos. O Internacional tem capacidade de vencer em casa? Tem, pelo segundo tempo que fez. O Flamengo tem condições de ir lá no Porto Alegre e ganhar? Sim, tem, pelo primeiro tempo que fez. O que chama atenção, o Zé, no início, o destaque dele foi esse, e ontem na transmissão eu falei bem incisivo sobre isso. O segundo tempo do Flamengo foi de chamar muito a atenção, porque o ritmo caiu muito. E mesmo com as alterações não surtiram efeitos, né? Como o Zé falou, pode ter demorado. Eu acho que a entrada do Pedro foi muito tarde para mudar a característica de jogo. O Felipe Luiz preza muito por essa intensidade de abafar o adversário na saída de bola. E ele prefere jogar com jogadores com mais velocidade, com mais intensidade, que saibam pressionar e marcar. Não é a característica do Pedro. Por isso ele começa sempre com Plata, que é um jogador de total confiança. Essa foi uma das chances, mas é um chute de fora da área. Um cruzamento que o Plata tentou cabecear, mas não surtiu tanto efeito, assim, não foi uma chance claríssima. E a bola parada do Flamengo, que tem sido um momento especial do jogo. Dizem que é muito trabalho do zagueiro, né? Do Rodrigo Caio. Do Rodrigo Caio. Então, assim, e realmente, você vê que me parece bem treinado. Os dois zagueiros puxam no primeiro pau para chamar toda a atenção. O Alexandre ainda breca ali, faz uma barreira e deixa o Felipe Luiz, o Bruno Henrique, bem livre para cabecear. Houve o vacilo ali do garoto, o Ricardo Matias, que não chegou, olhou muito mais para a bola do que para o adversário, mas é um mérito do Flamengo. Essa outra chance aí no primeiro tempo que eu falei do Plata. Então o Flamengo foi superior, buscou o gol, o Internacional
foi muito pouco produtivo ofensivamente no primeiro tempo, ou quase nada, 0. Usou a estratégia de só marcar, só se defender, tentar bloquear o Flamengo, tentar parar o Flamengo. Então, conseguiu no sentido do Flamengo não ter aumentado o placar e ter criado chances claras de gol. Mas não foi o suficiente. Quando no segundo tempo foi mais para o jogo, adiantou, encarou mais o jogo, obrigou o Flamengo a correr mais para trás, a tentar se defender. Aí vários jogadores sentiram fisicamente. O Samuel Lino foi que nítido, caiu o desempenho dele, ele não conseguia mais atacar, porque tinha que já se preocupar em voltar para marcar. O Luiz Araújo da mesma forma, o Plata da mesma forma, e o Felipe Luiz começou a mexer. Botou o Cebolinha, botou o Carrascal, botou o garoto, o Everton Araújo, para segurar mais o meio, fortalecer o meio, e aí coloca o Pedro, mas ele trocou muito por posição, ele não fez nenhuma alteração tentando mudar a dinâmica do jogo, a não ser o Carrascal, que é mais meia do que o Plata, mas não surtiu efeito porque o Carrascal está chegando, entrosando, buscando ainda conhecer, fica mais difícil. Agora, esse copo cheio, copo vazio, acho que está todo mundo pensando com copo cheio. O Flamengo tem a vantagem, não pode descartar. Vai para lá para jogar por um empate. Não é a característica do Flamengo. E o Inter vai ter que se expor, que também não é muito a sua característica, mas vai ter que ir para o jogo, precisa pelo menos vencer com um gol de diferença para levar para os pênaltis. Mas ficou uma decisão em aberto espetacular e maravilhosa. Com certeza o Beira-Rio vai estar lotadíssimo, como estava o Maracanã, Felipe. Zé? Não, o Flamengo tem tido esse problema, né? No segundo tempo, especialmente, ele cai bastante de ritmo. Só para trazer alguns números aqui, para a gente ver o tamanho de diferença. No primeiro tempo, sim, foram 73% de posse de bola contra 27%. Realmente, o Flamengo amassou o Internacional, não deixava o Inter sair. O Alan Patrick com dificuldades ali, o Ricardo Matias também tentando encontrar posicionamento. O meio-campo do Inter com dificuldades para marcar. O Zinho, por favor, Zinho, me ajuda aí, porque na televisão nem sempre a gente consegue ver todas as movimentações, por mais que a gente tente ali, mas no campo é bem melhor. E o Flamengo tinha uma variação muitas vezes, não sei se o Alan entrava para fazer, no começo o Alan entrava para fazer um terceiro zagueiro, né? Jogava entre os dois, aí ficava o Jorginho, e aí depois no meio para frente você tinha um posicionamento que tanto o Luiz como acho que o Plata fechavam, né? E os dois laterais subiam. Então, assim, muita gente no campo adversário. E aí preenchia os espaços e o Flamengo sempre conseguia criar superioridade numérica. No segundo tempo já teve essa dificuldade. E aí, durante o próprio primeiro tempo, ele mudou, né? Ele trouxe os dois volantes e segurava o Alessandro pelo lado esquerdo. Não era isso, Zinho? Como um terceiro zagueiro? Mesmo no primeiro tempo ele mudou, né? Então, assim, tinha... Teve o problema com o Royal, né, Zé? Que ele, logo no início do jogo, ele divide ali, aí pega na ponta do pé, ele começa a sentir, e depois tem uma entrada muito forte do Wesley, que dá um pisão, e aí completa ali o problema no tornozelo. Eu só achei que ele acabou jogando aquele tempo todo ali com limitações. Então, o Flamengo fez isso que você falou. O Alexandre teve que segurar um pouquinho mais também, o próprio Jorginho teve que segurar um pouquinho mais, porque o Inter, como você falou, os dois jogadores de lado, o Wesley e o Tabata, eles voltavam muito para recompor, para ajudar na marcação, e aí não tinha aquela velocidade para fazer o contra-ataque. E o Alan Patrick não fez um bom primeiro tempo, o garoto Ricardo Matias ficou isolado sozinho. Aí o Inter não criou mesmo no primeiro tempo. E só para ter uma ideia, né? Em termos de passes, né? O Flamengo teve 333 passes e o Internacional 122. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, 317 contra 212. Né? Então você vê a diferença. No primeiro tempo foram... Olha o suporte também. Então... O que me chama muita atenção, olha os escanteios. Primeiro tempo 4-0 Flamengo, segundo 5-0 Inter. Então, mas o que eu chamei a atenção é sobre esse controle de jogo do Flamengo muitas vezes, né? O Flamengo controla o jogo, mas não cria tantas chances. Você vê, o Flamengo teve uma intensidade de jogo, ele controlou o jogo no primeiro tempo, mas ele criou duas oportunidades.
É uma de cabeceio e a outra do Luiz Araújo, que o Rocher fez uma grande defesa. Mas assim, no todo, se você analisar pelo tamanho do volume de jogo, né? Porque o Flamengo ficou em cima, não deixou o Inter respirar. O Flamengo poderia ter criado mais oportunidades. Aí eu ia falar, né? Ele estava suspenso, porque ele tomou um cartãozinho amarelo, mas quanta falta faz o Arrascaeta, que é o cara que pensa o jogo. Porque assim, o Plata ele jogava muito ali, ele saía muito para poder fazer a função ali no meio campo, só que não tem nenhum jogador que trabalha num espaço curto. E o Flamengo sente falta disso. Aí por isso que eu falei do Felipe para poder encontrar isso. O Carrascal entrou... o Carrascal entrou ontem, mas assim, vai demorar um certo tempo. E é um outro jogador, já deu para ver que é um outro tipo de jogador. Precisa ver como o Felipe vai fazer essa inserção, né? Como ele vai entrar nessa equipe, quais são os movimentos, quais serão os movimentos que ele vai fazer, para justamente porque ele não quis assumir isso. Né, Zinho? O Carrascal não quis assumir essa responsabilidade na sua apresentação. Mas é lógico que ele foi contratado para justamente suprir a ausência do Arrascaeta. Precisa de um jogador que pensa um pouco mais o jogo. E aí, quem sabe, talvez o Flamengo entenda isso. Eu acho assim, nós estamos vendo vários jogos de intensidade muito alta. Quase todos os times, eles não conseguem jogar 90 minutos com o mesmo ritmo. E aí entra o Felipe também, desenvolver talvez estratégias. Vamos jogar 20, 25 minutos, pressionamos, não conseguimos recuar um pouquinho, entrega a bola para o adversário e vamos nos posicionar para jogar no contra-ataque, porque o time do Flamengo também tem velocidade para jogar no contra-ataque. Tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, Plata. Olha a quantidade de jogadores que podem puxar contra-ataque. Samuel Lino, para puxar velocidade. Nem sempre você precisa colocar esses caras... nem sempre Matheus Gonçalves. Isso. Escolhe. Então, nem sempre você precisa colocar esses caras para jogar 90 minutos pressionando o adversário, porque eles não vão conseguir. Então, vem cá, jogamos 25, não conseguimos, vamos recuar um pouquinho, vamos respirar um pouco, entrega a bola para o adversário. Eu vou usar um pouco o que o Simeone me falava durante o jogo, durante os treinos. Eu falava assim, Tcholo, como é que faz, né? Porque você toma porrada, de repente você vai lá e atropela o cara, né? Ele falava assim, não, sabe o que passa? Me dar a primeira patada, a segunda, quando está grandão assim, pensa que é o chefe, eu vou lá e mato. Só um exemplo, né? Às vezes o Flamengo, todo mundo já está vendo que o Flamengo vai pressionar, vai conseguir. Então os caras já recuam, já ficam como o Inter foi ontem. Ficou esperando o Flamengo posicionado, recua todo mundo, deixa só um cara ali na frente. O Flamengo muitas vezes não consegue encontrar os espaços. Tem a bola nos pés, mas não consegue encontrar os espaços. Talvez o Abel faz muito isso. Recua um pouquinho, entrega a bola para o time adversário, deixa o time adversário ganhar confiança. Não, vamos jogar. De repente você pega uma bola, contra-ataque. 1-0. Aí você abre o jogo. Então, assim, são várias estratégias que você pode utilizar ao longo do jogo. Nem sempre você é obrigado a fazer a mesma coisa durante 90 minutos. E nós vimos ontem, quando entraram os jogadores, primeiro acho que demorou um pouquinho para entrar, com 22, 25 minutos, né? Eles entraram com 72 e depois o Everton aos 86, alguma coisa assim. Demorou muito. E nem sempre tem as mesmas características, os caras não vão conseguir fazer. Então cabe ao Felipe entender isso, porque o Felipe é jogador e é uma pessoa muito inteligente, de variar as estratégias e a forma de jogar, para surpreender o adversário também, né? Sim, a gente tem a semana que vem o jogo da volta, 1-0 Flamengo na ida, o Beira-Rio vai pulsar na semana que vem, assim como já temos... Tá aí, DJ Careca, eu sei que você quer soltar aquela música que você gosta, põe ela na tela no Vene Casagrande, cadê a música, DJ Careca? Aí, você gosta também, né, DJ Careca? Deve ser terrível não gostar do Flamengo. Tem mais um flamenguista na nossa equipe? Pelo amor de Deus, gente. Mas, gente, isso é estatística. Não. Se é a maior torcida do Brasil, obviamente tem mais gente torcendo pro Flamengo. Toma! Isso é número, gente. Vamos fazer uma coisa? Vamos começar a falar do jogo logo pra gente não se estressar, Pedrosa? Bate. 1h09 no programa, né? Já tô falando aqui, saiu sem querer, Fernanda. Sem querer. Ô, Vene Casagrande. 1-0. Foi um placar justo. O Flamengo teve um primeiro tempo, sobretudo, muito impecável, né? O segundo tempo, o Inter correu atrás. Fernandinha, eu vou considerar um placar justo se a gente for levar em consideração o primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo do Flamengo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo foi assim, avassalador. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional, inclusive chegando a 81% de posse de bola e chegando bem ao ataque. Só que, novamente,
tendo aquele velho defeito que a gente vem comentando sobre o Flamengo. Não consegue converter as oportunidades em gol, não consegue botar a bola na rede. Muita posse de bola e acaba se tornando, que a gente brinca aqui, ou particularmente eu brinco, um time arame liso. Só que nem foi o caso ontem. Sim. De fato, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de produção. Foi um Flamengo totalmente diferente. E aí eu entendo a crítica de alguns torcedores em relação a isso. Só que, gente, não dá para você manter o primeiro tempo do Flamengo até o último minuto de jogo. É impossível. É desumano. Como é que o cara vai manter a mesma intensidade e fazendo substituições? Não tem como fazer isso. Só que assim, eu entendo, repito, as críticas em relação a isso. Só que, mesmo caindo de produção, Fernandinha, o Flamengo não deu chances ao Internacional. O Internacional não esteve perto de vencer o jogo, até mesmo empatar o jogo. Muito pelo contrário. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer um gol. Ou seja, foi a partida de número 30 na temporada que o Flamengo não sofre gol. Isso não mostra só o poder defensivo dos zagueiros ou dos laterais. É do esquema tático montado pelo técnico Felipe Luiz, na recomposição defensiva de alguns jogadores, como Samuel Lino, o próprio Gonzalo Plata, que eu sempre defendo aqui, mas de fato ontem não fez uma grande partida. E eu vejo alguns criticando o Felipe Luiz, mas a vitória tem dedo dele, porque ele começa com o Bruno Henrique, o que foi uma surpresa na escalação, porque ninguém imaginava que ele fosse deixar o Pedro no banco de reservas, mesmo não tendo o Arrascaeta. Inclusive, isso precisa ser dito. O Flamengo conseguiu um resultado positivo no jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, diante de um time que é difícil, embora estejam vivendo uma crise, a gente sabe disso, mas é um bom time, é muito bem treinado, sem Arrascaeta, sem Pulgar, só tinha o Jorginho de titular, na lateral direita não tinha mais o Wesley, e aí o Emerson Royal, que acabou de chegar, acabou sendo vaiado, a gente pode até falar depois sobre isso, o Varela entra no lugar dele, porque ele saiu lesionado, mas não é o mesmo poder ofensivo de outro, do Wesley, que antes a gente conseguia ver. Então, assim, é um Flamengo ainda passando por uma mudança no time. Está passando por mudança. O Luiz Araújo ontem, eu vi alguns criticando de uma maneira extremamente injusta, porque ele fez boas jogadas, inclusive a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com ele, porque o Rocher fez uma defesaça. Então, assim, diante de um Flamengo que está passando por mudança no time, e mesmo caindo de produção no segundo tempo, eu considerei a vitória justa. Poderia ter sido um placar melhor? Poderia. Chegar lá no Beira-Rio mais confortável, mas não conseguiu. Mas pelo menos saiu de campo com a vitória, que era o mais importante. Eu acho que o torcedor precisa pensar, Pedrosa, eu já falei isso nesse programa várias vezes, né? Pensar que o Flamengo tá acontecendo, chegando peças novas, como o Vene acabou de destacar. Mas tem que lembrar que do outro lado tem um adversário. Claro. Que tem competência, que tem personagens, que tem um treinador que vai mexer dali, que vai mexer daqui. O Flamengo não joga sozinho. O Flamengo não joga contra qualquer um. O Flamengo joga contra um adversário. E a gente está falando de uma oitava de Libertadores. O Internacional não comprou a vaga dele para chegar ali. Pelo contrário. O Internacional nós colocamos aqui nesse ano que seria o time que ia brigar ali por coisas. O time do Internacional é muito bom. Então, o torcedor do Flamengo não pode toda hora achar que vai ser um espetáculo. Tem jogos que são mais difíceis. O importante é a efetividade, é você vencer. Nem sempre e nem sempre vai ser uma goleada, até porque isso é uma coisa muito incomum hoje no futebol. É isso aí, Fernanda. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu não sou adepto ao torcedor que acha horrível o que aconteceu ontem, porque tem torcedor que acha isso. Só 1-0, aí não comemora uma vitória. Vitória tem sempre gosto de vitória. O Flamengo venceu ontem o primeiro jogo nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, que é um grande time, uma camisa pesada, que tem história nessa competição dentro do Maracanã. Fez o seu dever de casa. Só tem um ponto. Eu acho que também não tô daquele cara que só tá feliz por conta da vitória. O Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se eu for pensar nos últimos jogos do Flamengo, o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã. O Mirassol quase empata o jogo dentro do Maracanã. O jogo do Flamengo na Arena MRV, o Flamengo faz um ótimo primeiro tempo e cai de rendimento no segundo tempo. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido do Flamengo, e desde o início da temporada, mas principalmente nos últimos jogos, é que o Flamengo não sabe girar a faca, que é uma expressão muito clara que o Júnior Maestro sempre usou, que é, o Flamengo enfia a faca, mas o Flamengo nunca gira a faca. E quando você não gira a faca, você dá a possibilidade para o seu adversário se animar. É matar o jogo. Exatamente, você quer dizer, né? É girar a faca, porque você enfia e tem que girar.